Olá, meus amigos, bem-vindos vocês nesse novo vídeo de hoje, neste sábado de manhã, agora é dia 12 de abril, bem-vindo você nesse nosso momento aqui especial. Vamos acompanhar de pertinho esse vídeo, é muito importante, você vai entender tudo o que está acontecendo no mundo aqui com o nosso vídeo de hoje. Então, vamos lá com as nossas notícias de hoje sobre as tarifas, essa edição especial do nosso canal sobre as tarifas do leilão. Quais serão as consequências, inclusive, para o Brasil. Então, fique conosco até o fim. Mas antes eu gostaria de convidá-los a assistir os nossos vídeos de hoje. Temos aí o Música Oração todos os dias, né? Hoje, amanhã também, o Música Oração. Amanhã, domingo, nós temos aí a nossa live de atualizações, que está muito boa também ao vivo. A gente vai ter a presença, né, de algumas pessoas aí, vamos chamar alguns assuntos especiais. E também na segunda-feira continua o nosso Música Oração e os vídeos Transição Planetária. Tem um vídeo também que a doutora Louchen, que vai ao canal nas próximas horas aí, dá uma olhadinha, né? E aqui o Martelo da Justiça está chegando. A gente tem feito alguns complementos, né, desse assunto, a cobertura sobre esse assunto do Lourão e a limpeza que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. E agora também quero deixar para vocês também, não é assunto do vídeo de hoje, mas tivemos a vitória da direita, que conseguiu 257 assinaturas para a anistia, né, o que é muito bom. Parece que houve uma vitória muito grande de nós, e nós patriotas estamos conseguindo virar o jogo aí, certamente a gente virá. Então, fazendo a votação para a anistia em urgência, né, vai libertar esses detentos que lá estão aprisionados. Então, parabéns a todos os nossos patriotas por estarem aqui. A gente vai comentar mais sobre isso. Mas vamos ao vídeo de hoje, as tarifas do Lourão. Quais são as consequências que isso vai trazer? O que serão essas tarifas? Parece que ele já tinha um plano combinado de deixar que o mundo voltasse às regras tradicionais, às regras básicas, né? Então, assim, as tarifas não eram uma política econômica, elas eram uma terapia de choque, e os fundos de investimentos não eram apenas os ricos, mas eram armas de influência, lavando o dinheiro, controlando mercados e financiando operações de controle. Então, é isso que eles eram, na verdade, eram operações de controle múltiplo. Então, como você se livra desse parasita, né? Destruindo o sistema do qual eles dependem. Você deixou que ele se autodestruísse, e você cobra as suas contas, e o Fed, que era o Federal Reserve, está vendo que ele está caindo, né? O Fed está passando para a mão da aliança, a pipoca está chegando ali, e os livros queimam, checkmate para os malignos, checkmate para os malignos. E a gente vê, a Casa Branca diz, a América não pode existir encorajar a Xi a se tornar um país gigante e tirar o nosso dinheiro. Aqui a gente vê, como eu já mostrei no outro notícia, os blocos que eram, até o ano de 2000, o maior parceiro econômico do mundo era os Estados Unidos, e agora é a Xi. Você já está ganhando um grande poderio econômico nunca antes visto do mundo todo. Isso dá também a eles um poder de querer dominar o mundo com seu partido vermelho chinês. E os americanos não permitirão, porque eles querem também invadir terras no Brasil, em outros locais, e eles não conseguirão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa que está acontecendo. Então, tivemos também essa semana uma grande mudança do fluxo comercial com a passagem do Canal do Panamá para os Estados Unidos, já está, e também tivemos as quedas gigantescas das bolsas e do yuan chinês, que entrou em pânico com essa tarifa de 140% que o Lourão já impôs a Xi para os próximos dias, agora para essa semana, né? Uma tarifa de 140% para importação de produtos que foram fabricados na China. Então foi de fato um banho vermelho nas bolsas do mundo todo, perdas que até chegaram a 13%, 14% no mundo todo. Ações de Singapura, Taiwan caíram em torno de 10%, e foi um banho vermelho mesmo na humanidade. Aí as pessoas veem que isso é algo ruim, né? E ele continua assinando ordens executivas para continuar esse processo aí de limpeza do planeta, né? Aqui temos uma foto, ele realmente enterrando a Caba Escura, fazendo, né, uma montanha de terra ali com uma pá dourada, né?
Então, isso tudo são ações que estão vindo para limpar o planeta. Não é nada de tão errado, não é nada de escandaloso. O planeta precisa entrar nos seus eixos novamente. E ele disse assim que não vai dar bola para Wall Street e sim cuidar do povo americano. E ele está, inclusive, demitindo vários funcionários que eram ilegais. O chefe do imposto de renda também está abolindo, né, está renunciando. O imposto de renda será abolido nos Estados Unidos, ele botou no Congresso para abolir o imposto de renda. O secretário dele, Robert Kennedy, está interrompendo a recomendação de produtos químicos na água, como sempre foi uma pauta nossa, né, um sonho de consumo de nós brasileiros. Isso virá para o Brasil também no segundo momento. Então agora ele estendeu essas tarifas para todos os países e ele não vai recuar. E essa queda e essa quebra do sistema financeiro é o que vai justamente dar a destruição do que os escuros tinham de poder, que era o dinheiro, né? Então ele diz assim que a ordem executiva também bloqueou bens de pessoas envolvidas em graves direitos humanos e ele está aí para fazer a limpeza da terra e trazer prosperidade mundial. Então, isso que está acontecendo. Também, figuras expoentes, como Klaus Schwab já deixou o cargo, então parece que está acontecendo, sim, muita coisa, e mais de um trilhão de dólares estão sendo trazidos de volta para os Estados Unidos em termos de emprego, $1 trilhão. Então, as empresas americanas que estavam se posicionando fora, no exterior, né, agora estão retornando para os Estados Unidos, o que está dando grande alimentação, retroalimentação da terra, ou seja, a economia americana está realmente agora se tornando a economia mais poderosa do mundo, como sempre foi, e tinha perdido nos últimos anos a sua hegemonia para os orientais chineses. Mas eu vou explicar assim com minhas palavras, em breves termos, o que está acontecendo. Sou formado em administração de empresa, economia, entendo um pouco dessa parte, então por isso que eu coloco para vocês mais ou menos a minha visão, que pode não ser a mesma visão que você tem, mas é a visão que eu passo dentro das normas técnicas, né? Dentro dos estudos técnicos da economia. O chamado protecionismo foi algo muito condenado nos últimos anos e ao lugar do protecionismo veio o chamado globalismo, que é a fábrica produzir uma peça lá não sei aonde, uma outra peça lá não sei aonde e depois importar o produto pronto para a sua nação a um preço reduzido, entre aspas, né? Mas a um custo altíssimo social. Então, isso que aconteceu. As empresas americanas acharam que era viável montar suas plantas de fábricas para o exterior, produzir produtos lá baratinhos, porque lá a mão de obra era barata. E aí eles tiraram os empregos dos americanos, deram para os chineses e essas empresas então acharam que estavam fazendo uma grande coisa em produzir baratinho lá e depois importavam o produto pronto para a economia americana, trazendo desemprego, recessão e enfraquecimento do poder econômico e também bélico dos Estados Unidos. E agora isso aconteceu ao longo dos últimos 30 anos e foi permitido com esses governos malignos que queriam justamente o decréscimo do país, a ponta da pirâmide sionista, ela permitiu e exigiu que isso acontecesse. Lembrando aqui, lá na Xi, quem manda na Xi mesmo não são nem os chineses, mas sim o PCC, que é o Partido Vermelho, que fazia essas artimanhas. Então, o que aconteceu? Todo o parque industrial americano, de certa maneira, se mudou para o Oriente. Agora aumentou as tarifas para 140%, então não tem como produzir lá e importar para o mercado americano, que é o maior consumidor do mundo, então eles têm que pagar 140%, não é mais viável. O que aconteceu? Empresas americanas vão voltar para os Estados Unidos, onde nunca devia ter saído, e começa o desmanche dessa rede do mal que era feito lá na China pelos partidos vermelhos, e começa a trazer agora prosperidade para a América, para os americanos, e consequentemente para toda a América do Sul, porque nós somos um grande bloco. E o que isso traz de bom ou de ruim para a economia das nações? Os Estados Unidos assume a liderança na América do Sul, coisa que a Xi estava fazendo, com a saída desse canal do Panamá, né? Ela volta a tomar controle dessa região aqui, volta a tomar controle da região do fabricante de pó, né? O narco pó, e eles não vão deixar o Brasil se transformar uma nação produtora desse pozinho, que sabe o que é, né? Eu evito algumas palavras aqui.
E a gente está vendo agora novamente uma América forte, uma América do Norte forte e consequência do Sul. Então, todas essas ações também serão trazidas e espalhadas de efeito rebote para as demais nações do Mercosul, do México, da América do Sul, América Latina, né? Então, o Brasil, embora esteja taxado também por seu aço, seu alumínio, isso é uma questão assim muito pouca perante o benefício que isso trará para um futuro próximo. Nós temos uma nação forte novamente. Eu não sei exatamente como ficará a parte do Brasil, que o Brasil ele precisa também adotar esse mesmo princípio, que é um princípio que vai vigorar em todas as nações do planeta, e até porque haverá em breve a paridade do dólar com a moeda brasileira. Nós teremos $1 ouro para um drex, que é o real brasileiro, o novo real, né? Será 1 por 1, um para o rublo, um para o ien, tudo um, e aí vai haver muito intercâmbio. Então, futuramente, esses intercâmbios serão normalizados e serão até mesmo fomentados pelos países, mas não agora que eles estão precisando se reabastecer, se recuperar, né? Então vamos por etapas. A primeira etapa é essa, depois tem outra, até chegar no equilíbrio mundial. O Brasil com isso se fortalecerá, porque ele é um grande produtor de commodities, então os países precisam importar as commodities do Brasil, metais, a prata, etc e tal, os metais preciosos, inclusive ouro, temos em abundância, ferro, soja, as chamadas commodities, né? Então isso de alguma maneira vai refletir em benefício para os países que hoje são explorados pelos países vermelhos, né? Que compram-se, aqui no Brasil, por exemplo, compra-se tudo lá na China, é baratinho, aí não está emprego para o Brasil. Se as plantas brasileiras que foram deslocadas para lá retornarem, quando houver as tarifas do Brasil, né, nós também teremos novamente economia forte, estável, e isso que vai acontecer. Lembre-se, nós estamos instalando leis de prosperidade mundial em que haverão algumas mudanças, como, por exemplo, a repatriação de todos que saíram de seus países ilegalmente e vão ser trazidos de volta, em primeiro lugar. Segundo, repatriação das fábricas, das indústrias que foram produzir lá fora por causa da mão de obra barata. Então, eles vão ter que retornar. E com isso, o yuan já está descendo de valor, o yuan vai perder força, a Xi vai perder força e vai parar com essa sede que eles têm de querer comprar o mundo inteiro, porque a sua moeda era até ontem forte e agora está deixando de ser. Então é digamos, uma grande tapa na cara desse país vermelho e uma grande elevação das economias sul-americanas e americanas. Então eu quero dizer para vocês, nós não temos maiores detalhes desses desdobramentos, mas com essa explicação bem assim, simplista e grosseira até que eu coloquei para vocês, nós vamos ter sim uma visão maior, que o mundo está caminhando para as leis de prosperidade mundial e a gente vai ver muitas e muitas coisas acontecendo. As bolsas com isso deverão também sofrer, vai ter com um certo tempo, nós vamos ter o decréscimo das bolsas, elas não existirão mais, e até mesmo certas criptomoedas, como moedas clássicas, Bitcoin e Ethereum, também aos poucos vão chegando aos valores muito baixos, por isso que não é interessante você investir em nenhuma moeda que não tenha padrão ouro. Agora o Loirão lançou o Bitcoin ouro, né? Bitcoin Loirão, essa tem lastro ouro, essa pode, porque é uma moeda que já está valorizando bastante, XRP, XLM também, mas as demais eu não acredito que tenham. Então a gente está diante de possibilidade de um grande reset mundial, assim, gigantesco, que vai mudar a economia do mundo. Então eu só peço para vocês acompanharem o nosso canal aqui de pertinho, né? Peço que vocês não deixem de acompanhar o nosso canal, quem puder dar uma força aqui a gente agradece aí também, tá? Nós somos um canal independente e precisamos do seu apoio, da sua força. Lembre-se, tudo já deu certo, é só temos que esperar, né? Nosso Pai está no comando, e lembre-se, né? Tudo já deu certo, tudo já deu certo. Atualizações de notícias, e lembre-se também do nosso grupo Despertos da Era de Aquário, que está muito bom, está viralizando, as pessoas estão entrando, temos lives diariamente, eu faço interações e lives bissemanais. Então um grande abraço a vocês aí, tenham um excelente sábado, Deus abençoe a todos e compartilhe, um grande abraço, deixa o seu comentário.